noite a vocês. Espero que estejam todo mundo bem. Saudade de estarmos juntos em sala de aula, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música toca, né? Espero que a gente brevemente esteja reunidos de novo em sala, falando de direito. Pessoal, só para a gente entender um pouco do que a gente já fez até o presente momento, a gente já passeou por quase todo o Código Tributário Nacional ao longo desse primeiro semestre. A gente já, principalmente depois do artigo 96 para cá, né, quando a gente começou a falar de legislação tributária, a gente já passou por legislação tributária, a gente já passou por obrigação tributária, já passeamos por crédito tributário, né? E dentro do crédito tributário, nós falamos de lançamento tributário, falamos de suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário e, por último, exclusão do crédito tributário, né? E hoje a gente começa a se encaminhar para as disposições do fim do CTN, né? Basicamente da parte do CTN que trata do que é chamado de garantias e privilégios do crédito tributário. A gente começa a falar hoje sobre isso, talvez acabe hoje ainda, né? E, na sequência, né, nas próximas aulas, falaremos da chamada administração tributária, que se divide em fiscalização tributária e dívida ativa. Senhores, com isso a gente encerra o Código Tributário Nacional, e depois disso vem as disposições finais do CTN. Então, a gente vai acabar encerrando as disposições do CTN nas próximas aulas, tá? Só para que a gente se situe em relação a isso. No que diz respeito a avaliações ou atividades, né, a gente tem uma primeira atividade sobre responsabilidade tributária, né? Vocês aí ainda têm prazo para fazer a entrega da atividade. E eu devo designar a atividade sobre a teoria da regra matriz de incidência, que, aliás, foi objeto da nossa última aula, né? Todas as aulas estão gravadas no meu canal do YouTube, acessem lá, se inscrevam lá, vejam os vídeos. Todas as aulas, desde a obrigação tributária, desde a primeira aula que demos após o período de suspensão de atividade presencial, todas elas estão lá. Então, quem perdeu eventualmente uma aula minha, quem precisa tirar uma dúvida, fiquem à vontade, acessem o canal e vejam as aulas lá, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre garantias e privilégios do crédito tributário, mais especificamente as disposições referentes ou atinentes aos artigos 183 e a 193 do Código Tributário Nacional. Eu estou fazendo aí a divisão, né, a apresentação para vocês, acredito que estejam vendo aí. Hoje a gente começa a falar sobre essas garantias e privilégios tributários. Nós já vimos muito aqui, né, e muito do que se falou aqui em relação à obrigação tributária, em relação ao próprio crédito tributário, decorre justamente dessa relação de sujeição, né, que nós, contribuintes ou responsáveis tributários, temos em relação às imposições que nos são trazidas pelo poder público. Ou seja, o poder público tem essa autoridade para instituir e cobrar tributos, e nós, enquanto súditos, né, da administração, temos o dever de fazer o adimplemento dessas obrigações. Basicamente, essa relação é uma relação que todos sabem que ela é instituída pela vontade da lei, ou seja, eu preciso de lei instituindo as condições para que o ente público possa exercer o que a gente chama de poder de tributar, né? E o que nos cabe, né, óbvio, é cumprir as obrigações que são impostas por força de lei. Sejam elas obrigações principais, né, que já falamos aqui lá em aulas anteriores, sejam elas obrigações acessórias, né? Fato é que nós precisamos nos sujeitar nessa dicção da regra matriz de incidência, né,
para que, com isso, o fisco consiga, né, fazer a arrecadação de receitas para as custas dessa receita que é arrecadada, o poder público possa executar as despesas que são necessárias para a manutenção do bem comum, né? Então, ele precisa dos tributos para que as custas desse tributo se consiga realizar as políticas definidas pelo poder público, pelo chefe do executivo aí, federal, estadual, municipal. Essa é a essência da relação tributária, né? É a razão de ser, né, do nosso direito tributário. E a gente já viu aqui, por inúmeras oportunidades, né, que os créditos tributários, né, eles são impostos, né? O ente federativo vai lá, lança o tributo e, a partir do lançamento, ele torna aquilo exigível se você não pagar, né? Você pode, inclusive, em última análise, você pode chegar numa execução fiscal, você pode ser demandado numa ação judicial em que teu patrimônio pode ser invadido. Então, vejam só a força, né, dessa imposição tributária que nos é trazida por força, em razão da lei tributária, vamos assim dizer. Pois bem, não bastasse toda essa relação de sujeição, né, nós temos que o crédito tributário, por força das disposições que vamos começar a ver agora aqui no CTN, eles ainda gozam de certas garantias e privilégios, né? São disposições gerais que são trazidas no CTN com uma finalidade, senhores. A finalidade ela é única, é fazer com que efetivamente o fisco não tenha entraves ao recebimento desses valores, para que não surja nenhuma situação, ainda que judicial, né, que possa impedir o fisco de conseguir recolher esses tributos, né, esses recursos ali que estão sendo cobrados. A ideia, então, é que o CTN traz aí, a partir do artigo 183, disposições que facilitam, né, que tornam o crédito tributário algo mais fácil, por assim dizer, de ser recebido. Basicamente é isso, né? E essas garantias e privilégios começam a ser trazidas de forma geral no artigo 183 do Código Tributário. Eu até coloco aí para vocês, né, o Luciano Amaro, falando um pouco sobre essa preocupação ou a razão de ser dessas garantias e privilégios, né, ele coloca justamente que, como o crédito tributário decorre, né, de uma imposição legal, a finalidade, então, de trazer essas garantias e privilégios foi, como ele coloca, de guarnecer-los de normas protetoras que permitam, na eventualidade do fisco ter de recorrer à execução, evitar certos obstáculos que poderiam frustrar a realização do seu direito. Então, a ideia aqui é trazer disposições que autorizem o fisco, né, a contornar possíveis entraves que ele possa ter. É imaginar, por exemplo, que o contribuinte faleceu, né, e aí, com o falecimento, abre-se a sucessão, e com a sucessão nós vamos ter justamente aquela partilha dos bens, né, do decujus, obviamente, que essa partilha, que vai se dar nos termos da lei, né, entre os herdeiros do falecido, né, pode frustrar, em certa medida, em tese, pelo menos, né, que o fisco deixe de receber tributos que são devidos, tanto pelo próprio falecido, como pelo próprio patrimônio que vai ser partilhado, né? Então, nesse cenário, senhores, as disposições vêm para garantir que o fisco consiga, por exemplo, numa situação de inventário, de arrolamento, né, decorrente do falecimento de alguém, que o fisco consiga receber os valores a que tem direito, né? Posso falar a mesma coisa em relação a uma empresa que está em falência, está em processo de recuperação judicial, está em processo de liquidação judicial ou extrajudicial. O CTN, então, tem que trazer disposições que garantam que, mesmo a empresa num regime de falência, né, no regime falimentar, ela não se exima do pagamento dos seus tributos. Então, basicamente, né, essas garantias que vamos ver hoje, elas têm esse objetivo, né, dotar o poder público, dotar o fisco, né, de mecanismos que possibilitem ele conseguir receber os seus créditos, né, mesmo diante de situações difíceis, né, ou situações mais complicadas, né, podemos dizer dessa forma. Beleza?
Então, feita essa consideração, pessoal, feita essa consideração, eu trago justamente aí a, a primeira das disposições que nos interessam hoje, que é justamente o que se chama de responsabilidade patrimonial, né? A ideia aqui, então, é que o artigo 184, ele deixa bem claro que o patrimônio, né, os bens e rendas do sujeito passivo, do espólio ou massa falida, então você tem de deixar bem claro que até no caso de falecimento, ou no caso de decretação, ou caminho para a decretação da falência de uma empresa, né, responderá pelo pagamento do crédito tributário a totalidade de bens e rendas de qualquer origem ou natureza, certo? Inclusive aqueles que possam estar gravados, né, com ônus de cláusula, ônus ou cláusulas de inalienabilidade ou impenhorabilidade, que estejam lá registradas no cartório, por exemplo. O próprio dispositivo traz na parte final a exceção, bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, né? Lembrando que o nosso CPC de 2015 diz que são impenhoráveis, né? Alterou essa disposição específica. Não, segundo o CPC, temos uma relação de bens impenhoráveis, né? A tendência é de uma relativização dessa impenhorabilidade, mas bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis ficam de fora disso. Mas vejam que o patrimônio na integralidade, né? O patrimônio do sujeito passivo, vai responder, né, pela dívida tributária, né, pelo crédito tributário inadimplido. Isso é o que o 184 deixa claro, né? E, na sequência, o artigo 185 traz aí uma outra, ou um outro privilégio, ou uma outra garantia, verdadeiramente, que o 185 do CTN, ele traz o que a gente chama de presunção de fraude. Ele traz uma presunção legalmente prevista de fraude, né? Fraude enquanto subterfúgio para você se eximir de determinada obrigação. Mas essa fraude é uma fraude definida em lei, e vejam que é só preencher o requisito legal que a fraude já é presumida. Né? É um requisito, né? É um requisito objetivo de presunção de fraude. Não é subjetivo, não tem que ter nexo de causalidade ou algo que o valha, né? E aí a disposição é bastante clara. Ela diz basicamente que se você alienar, onerar bens ou rendas, né? Havendo débito tributário regularmente inscrito na dívida ativa, né? Ou seja, se você for devedor de créditos tributários que já estão inscritos na dívida ativa, alienações ou onerações do seu patrimônio podem ser ou presumem-se fraudulentas se ocorridas após a inscrição. Se você já está inscrito, a partir da simples inscrição do crédito tributário em dívida ativa, ou seja, né, só para a gente lembrar, a gente vai para a dívida ativa quando o crédito é lançado pelo fisco, o fisco tenta receber isso de forma amigável, você se recusa a pagar, você não paga, você não recorre, isso fica definitivamente constituído, e depois de frustradas as tentativas de receber, o que é que ele faz? Ele manda isso para a advocacia do poder público. Ele manda para o procurador do Estado, para o procurador do município, para o procurador da Fazenda Nacional, e quando chega para o advogado do ente público, ele faz justamente a tal da inscrição em dívida ativa. Essa inscrição da dívida ativa gera uma certidão, a chamada CDA, já falamos dela em aulas presenciais ainda, né? E com essa CDA, ele pode, inclusive, iniciar uma execução fiscal. Mas veja que quando você vai ter o débito inscrito na dívida ativa, a partir dessa inscrição, se você tentar dissipar patrimônio, né, e a finalidade desse dispositivo do artigo 185 é justamente afastar a eventual tentativa do devedor tributário em dissipar seu patrimônio. Olha, eu estou devendo, estou na dívida ativa, estou em vias de ser executado, eu vou começar a me livrar do meu patrimônio, vou tirar o meu patrimônio do meu nome, para que, se houver uma execução fiscal, ninguém encontre nada na hora de penhorar os bens. Mas vejo que o 185 garante
né, que o fisco possa, presumindo a fraude, pelo simples fato de você ter feito as alienações ou onerações após a inscrição em dívida ativa, vejam, não é após a execução fiscal, é após a inscrição da dívida ativa, que é algo que antecede a execução fiscal. Para deixar bem claro isso. Então, ele pode presumir fraudulento e, inclusive, em juízo, buscar o patrimônio. Esse patrimônio que não está mais no seu nome, né? Justamente para satisfazer o crédito. Então, 185, ele vai permitir que o fisco busque patrimônio que eventualmente tenha sido alienado pelo devedor, mesmo antes da execução fiscal. Né? Qual é o requisito? Parte final do caput do 185. Né? Desde que já haja o crédito tributário regularmente inscrito. Essa é a regra do 185, mas ele traz uma exceção no parágrafo único. O parágrafo único ele diz o seguinte, né? Não vai se aplicar essa presunção de fraude, senhores, na hipótese de você reservar bens ou rendas suficientes para o pagamento da dívida. Ou seja, você até pode alienar patrimônio seu, onerar, né, hipotecar, por exemplo, né, patrimônio seu, desde que você deixe patrimônio que seja suficiente para o pagamento da dívida, bens ou rendas. Então, se você não onera ou aliena 100% do seu patrimônio, né? Tudo bem, eu tinha um certo patrimônio, eu peguei metade do meu patrimônio e alienei, vendi. Mas eu ainda tenho patrimônio para garantir a dívida. Aí a presunção não vai se aplicar. Aí não vai haver essa presunção de fraude. Né? A presunção de fraude é justamente quando você pratica atos, né, que te colocam numa situação de insolvência. Você tirou tudo do seu nome, vendeu, onerou, né, gravou de ônus, hipotecou casas, justamente com a finalidade de ficar insolvente. Se foi essa a sua finalidade, né, o 185 vai possibilitar ao fisco que desconsidere essa situação e possa buscar o seu patrimônio aí. Certo? Pois bem, então já vimos aqui a responsabilidade patrimonial do 184, né, que responde por com todo o seu patrimônio de bens e rendas, né, o devedor. 185 permite aí a presunção de fraude, no caso de alienação ou oneração de bens e rendas, após a inscrição na dívida ativa, com a ressalva do parágrafo único, né? E temos aí uma disposição trazida no artigo que foi inserido em 2005, pessoal. Na verdade, boa parte desses artigos que estamos falando hoje, eles foram alterados em 2005, pela Lei Complementar número 118. E essas disposições foram adequadas, e óbvio, né, a gente vai ver agora aqui o artigo 185A, o artigo 185A, na verdade, ele até já fala em meio eletrônico, né, óbvio que isso já é bem mais recente, considerando que o nosso CTN é de 66, né, então são disposições até mais contemporâneas com a realidade que temos hoje. E esse 185A foi inserido para garantir ao fisco, né, ou garantir, nesse caso aqui, na realidade, até uma garantia em juízo, né, processual, por assim dizer, né, de que o fisco vai conseguir obter em juízo, né, a chamada indisponibilidade dos bens. Né? E por que eu sei que a disposição do 185A se aplica em juízo? Pela dicção do próprio artigo. O artigo ele já começa dizendo, na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, óbvio, eu só vou ser citado em um processo judicial. E qual é o processo, qual é a ação manejada pelo fisco quando ele quer receber os créditos que não foram pagos? É a execução fiscal. Então, obviamente que aqui eu estou diante de uma execução fiscal, né? Então, eu fui citado na execução, e aí prosseguimos com o artigo 185A. Se ele citado, né, e na execução fiscal, você é citado para pagar ou nomear bens à penhora. Você tem um prazo legal aí para fazer uma das duas alternativas para resolver antes de prosseguir com penhora, etc. Né? É a primeira fase, vamos assim dizer, da execução fiscal.
Então, 185A diz, se você foi citado para pagar ou nomear bens à penhora, tá? Você não paga nem apresenta bens à penhora, ou seja, você fica inerte, e você, e além desses dois requisitos, ainda não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz vai determinar a indisponibilidade dos seus bens e direitos. Vejam, ele determinará, não é poderá determinar. Então, se você foi citado, não pagou, não nomeou bens à penhora e não foi encontrado bens penhoráveis, porque, óbvio, se você ficar parado, não pagar e não nomear bens à penhora, são uma das duas possibilidades, o poder público, né, o Estado, vai atrás de penhorar patrimônio. Se não achar patrimônio, o juiz vai indisponibilizar seus bens e direitos, o que for possível ser feito. Né? E essa decisão, segundo o 185A, ela vai ser comunicada preferencialmente por meio eletrônico, né? Aos órgãos e entidades que promovem esses registros. Então, Detran, cartórios, enfim, né? As autoridades supervisoras de mercado bancário, mercado de capitais, né? Se eventualmente a pessoa tem investimentos na bolsa, né? E a ideia é que essas entidades que são responsáveis por esses registros patrimoniais, né, de bens móveis, de bens imóveis, né, eles procedam ao registro da indisponibilidade. Não é uma penhora propriamente dita, né, mas já está se antecipando ali, né, já está se buscando uma forma de identificar patrimônio, considerando que o devedor nem pagou, nem nomeou bens à penhora. Então, a ideia é que, com 185A, o juiz já determine que os bens e direitos, porventura encontrados em nome do devedor, né, sejam indisponibilizados judicialmente, e essa indisponibilização ela vai ser registrada, né, por essas entidades, certo? Mas ele não para por aí, senhores. O 185A ele tem 2 parágrafos, como vocês estão vendo aí, tá? E esses 2 parágrafos aí trazem regrinhas limitadoras do exercício dessa indisponibilidade. A primeira delas é que a indisponibilidade vai se limitar ao valor exigível, óbvio, né? Não vai indisponibilizar todo o patrimônio do devedor se o patrimônio do devedor é superior ao valor da execução. Me parece lógico isso, né? Então, ele está dizendo aqui que a indisponibilidade vai ser limitada ao valor total exigível, né? E se, porventura, né, porque como o registro é feito por essas entidades, né, cartórios, Detran, etc., porventura o juiz verifique que houve indisponibilidade de patrimônio em valor superior ao valor da execução, o juiz já determina o levantamento dessa indisponibilidade, certo? O que passar do valor da execução vai ser levantado. O parágrafo 2º é um comando destinado para essas entidades, as entidades que fazem esses registros, as entidades que mantêm o controle de bens móveis, de bens imóveis, né? Como cartórios, como o próprio Detran e assim por diante. Né? São relacionadas, inclusive, no caput do 185A. O parágrafo 2º diz que essas entidades, tão logo promovam, né? Tome conhecimento dessa decisão, né? Envie imediatamente ao juiz a relação discriminada de bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Ou seja, eles vão promover a indisponibilidade e depois vão comunicar em juízo, né? Olha, foi feito o registro da indisponibilidade no veículo tal, ou lá no cartório, foi feito o registro da indisponibilidade no imóvel matrícula número tal, manda lá o registro atualizado daquele bem, né? Aí eles mandam a comprovação para juntar isso em juízo. Beleza? Então, diante dessa situação, o 185L foi inserido em 2005 para trazer uma garantia para o fisco em se tratando de uma execução fiscal em que o devedor ficou inerte e não exerceu nenhuma das faculdades da lei de execução fiscal, que seria pagar ou nomear bens à penhora. Tá? Essa é a disposição do 185A. Vamos passear um pouquinho mais, pessoal. Eu trago aqui agora uma relação para vocês do que a gente chama de preferências do crédito tributário.
tá? E essas disposições, elas, na verdade, vão até o 193, como a gente vai ver, eu agrupei os últimos artigos no último slide, mas, basicamente, nós temos aí, do artigo 186 ao 190, então, nós temos aí 5 artigos que trazem preferências que se aplicam notoriamente a situações de falência, recuperação judicial, liquidação judicial ou extrajudicial, no caso de empresas, né, no caso de pessoa jurídica, e se aplica também em relação a inventário, ou seja, em relação à sucessão. São disposições que trazem aí preferências do fisco, né, basicamente nessas duas situações, quando a pessoa falece, a pessoa física, e quando a pessoa física, a pessoa jurídica também tá em vias de falecer, a falência é a morte da empresa, né? Por assim dizer. Então, nessas situações, essas disposições, elas trazem aí preferências do fisco, tá? A primeira delas é justamente a preferência do artigo 186 do Código Tributário Nacional, em que, no artigo 186, ele traz justamente a chamada ordem de preferência dos créditos, né? Como é que funciona isso, pessoal? Imaginem a seguinte situação, tá? Imagine que uma determinada pessoa tem um bem imóvel, sendo esse aí o bem que foi atacado por algumas ações judiciais, e nós temos aí diversas pessoas cobrando valores em razão de diferentes situações, estão cobrando em juízo, né? Tem alguém que está executando uma duplicata, tem alguém que está executando um cheque, tem alguém que o fisco está executando débitos tributários não adimplidos e assim por diante. Então, quando a gente tem uma série de credores querendo buscar do mesmo devedor determinada quantia, nós temos o que se chama de concurso de credores, certo? A gente aprende no processo civil que quando a gente está diante da chamada penhora, né, que a penhora nada mais é do que o início dos atos de expropriação, né, e aí a concretude, né, da expropriação dos bens do devedor, porque aí com a penhora vai se possibilitar a alienação do bem e depois a satisfação do direito de crédito, né? Então, quando você tem a possibilidade de ter seu patrimônio penhorado, e essas penhoras, elas são registradas, né? Falando de bem imóvel, vai se registrar a penhora lá no cartório. Então, lá na matrícula do imóvel vai ficar registrado penhora do valor de tantos mil reais, vinculados ao processo número tal, tramitando na quinta vara civil da comarca de Rio Branco, por exemplo, né? Vai ser feita essa informação. Bom, então nós temos créditos de naturezas diferentes, né? Como eu falei aqui, a execução de uma promissória, a execução de um cheque, né? São créditos, até esses dois em especial, são créditos similares, né? Eles são da mesma natureza, por assim dizer. Quando eu tenho créditos da mesma natureza, a regra que vige no nosso ordenamento é o seguinte, né? Quem penhorou primeiro, quem fez o registro da penhora primeiro, né? Após a alienação do bem, vai receber primeiro. Então, quem penhorou primeiro, recebe primeiro. Quem penhorou por último, pega o que sobrar. Né? No caso de uma penhora, de uma execução de um cheque e de uma duplicata, quem conseguiu fazer o registro, né, efetivo da penhora na matrícula primeiro, vai receber o valor primeiro quando aquele bem for vendido. Né? A regra, então, que é quem chega primeiro, recebe primeiro. Isso quando eu tenho um crédito de igual natureza. Né? Por que você está falando isso, professor? Se a questão aqui é no tributário. Porque o 186, ele deixa claro que o crédito tributário tem preferência sobre os demais, independente da natureza ou do tempo da constituição desse crédito. Então, para o direito tributário ou para o fisco, né? Imagina que esse cidadão que teve
uma penhora registrada de uma execução de um cheque, uma penhora registrada de uma execução de uma duplicata. Ele, além dessas duas penhoras, depois delas registradas, veio uma terceira penhora, só que essa terceira penhora foi uma penhora de patrimônio, de crédito tributário não adimplido pelo cidadão. Ele está devendo para a Receita Federal e aí, numa execução fiscal, a União foi lá e penhorou aquele patrimônio. Ainda, né, que a Receita Federal, que é a União, no caso, tenha sido a última a registrar a penhora, por força do 186, ela recebe primeiro. Ela tem preferência no recebimento. Porque crédito tributário, e é essa a finalidade do dispositivo, é dizer que o crédito tributário é diferente, por exemplo, do crédito de um cheque. São de naturezas diferentes, e por serem de naturezas diferentes, a lei estabelece que o crédito tributário tem uma superioridade, mesmo que chegue por último. Mesmo que ele registre por último essa indisponibilidade, essa penhora. Né? Óbvio que essa preferência, ou essa ordem de preferência, ela não se exaure aí. Não é que em qualquer situação o crédito tributário vai ser pago primeiro, porque o próprio 186 ele deixa claro que fica ressalvado os créditos decorrentes da relação de trabalho e de acidente de trabalho. Então, se a gente fosse montar uma pirâmide de ordem de preferência, nós teríamos, em primeiro lugar, os créditos trabalhistas, aí, né, como dito na parte final do artigo 86. Então, se eu tenho crédito trabalhista e crédito tributário, o crédito trabalhista recebe primeiro, tem preferência. Depois dos trabalhistas, os tributários, e depois dos tributários, os demais. E aí, se os créditos são de mesma natureza, desses demais, né, quem penhorou primeiro, aí o tempo vai reger a ordem de preferência. Tá? Então, a ideia aqui do 186 é dar ao crédito tributário uma preferência sobre a grande maioria dos créditos. De novo, a única exceção seria aí os créditos de natureza trabalhista, né? Mas não se parou por aí, senhores. Faço até o registro aqui, né, para quem estiver assistindo em casa, anotar, que dei uma olhada também na lei de falências, na lei 11.101 de 2005, especificamente nos artigos 83 e 84, e também trazem ali disposições que impactaram nessa preferência, porque vamos ver que lá também tem uma outra situação de ordem de preferência que impacta na preferência do crédito tributário. Então, estou fazendo aqui essa ressalva, né? Mas ficou bem claro aí a questão da definição dessa ordem de preferência, né? Então, de novo, Lei 11.101, de 2005, né? Artigos 83 e 84. Dê uma olhada lá e faça uma análise conjunta disso aí, tá? Quando estiverem fazendo os estudos de vocês, tá bom? Artigo 187, que é o seguinte. Bom, esse 187, ele traz aí uma previsão de exclusão do crédito tributário do chamado concurso de credores. Concurso de credores já foi definido, né? Já dissemos aqui, quando temos várias pessoas querendo receber créditos de um mesmo devedor. Aí nós temos um concurso de credores, né? A ideia aqui do 187 é que a cobrança do crédito, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário, arrolamento. A ideia aqui, senhores, é o seguinte, quando você está diante dessas situações elencadas no artigo 187, você pode, né, você sendo um credor comum, né, então eu sou credor de uma empresa que está em processo de falência, eu sou credor de alguém que faleceu e está aí com o inventário aberto, e esse cara me devia e eu quero me habilitar, né, eu quero receber o dinheiro que ele me devia. Então, quando eu tenho situações dessa natureza, né, credores querendo receber valores, seja de uma empresa que está em falência ou em recuperação judicial, ou credores que querem receber dinheiro de alguém que faleceu, né, e cujo patrimônio está ali sendo inventariado, está sendo arrolado, nesse caso, esses credores, em regra, segundo a dicção das legislações respectivas, eles precisam
se habilitar nesses autos do inventário, nos autos da falência, da recuperação judicial. Eles precisam pedir a habilitação trazendo o crédito para que esse crédito seja considerado na hora da divisão, óbvio. Ele vai entrar numa fila aí, né? Mas ele precisa formalmente ingressar no processo. O 187 aqui, ele está dizendo que a cobrança judicial do crédito tributário, e lembrem, a cobrança judicial do crédito tributário ela se dá por meio da execução fiscal. Então, aqui o 187 está dizendo o seguinte, que a execução fiscal não está sujeita a concurso de credores, né? E tampouco habilitação. Ou seja, o fisco não precisa pedir habilitação no inventário, habilitação no processo de recuperação judicial. O fisco já está protegido, o fisco vai receber. E se ele já estiver executando a empresa, a execução continua tramitando. Então, vejam que, imaginem, né? A empresa tal está sendo executada e sobrevém ali a empresa com a falência em andamento. Pedi falência, comecei o processo está tramitando e sobreveio a falência, né? Por natureza, processos dessa qualidade, tipo falência, recuperação judicial principalmente, normalmente sustam ações executivas que estejam em andamento. Mas no caso da execução fiscal, ela vai prosseguir. Né? Então, se eu tenho uma execução fiscal e ainda que essa execução fiscal ela tenha sido que de forma superveniente venha uma ação de falência, por exemplo, né? Isso não vai impedir que a ação de execução fiscal continue tramitando e não há necessidade, né? Não se obriga o fisco a se habilitar na ação de falência, né? Agora, tem uma questão interessante que eu vou também deixar aqui registrado, né, a vocês, que é a seguinte: se eu tenho uma falência posterior à execução fiscal, né, imagine a situação. A execução fiscal começou, penhorou patrimônio lá na execução, aí supervenientemente veio a falência, processo de falência. Que, óbvio, dependendo da comarca, dependendo da cidade, do estado, há juízos específicos de falência, né? Tem a vara de falências, né? Então, começou e está em trâmite um processo de falência, né? Específico daquela empresa. Esse processo é depois da execução fiscal. E aí imagine que a execução fiscal já tinha até bem penhorado, já estava levando os bens a leilão, né? E esses bens foram alienados, né? Aí você pode até imaginar, putz, a Fazenda Pública, então, prosseguiu com a execução, vendeu os bens do cara, vai satisfazer seu crédito, né? Então, senhores, faço menção aos senhores aqui, até trago o julgado para que deem uma olhada, que, na verdade, quando acontece essa situação, em que há uma execução fiscal, há uma falência posterior, né, e na execução fiscal conseguiu-se alienar os bens. Nessa situação, senhores, o produto, né, a arrecadação da alienação, ela não vai de imediato satisfazer o direito do fisco. Ela vai ser remetida para o juízo da falência, ainda que quem vai receber primeiro vai ser o fisco. Quem entendeu assim, né, Superior Tribunal de Justiça, né, esse é o entendimento do STJ. Então, faço menção aqui a vocês ao recurso especial 766-426 de São Paulo, né, que explica um pouco essa situação. Então, mesmo a execução fiscal prosseguindo, e na execução havendo venda de patrimônio do devedor, o produto da arrecadação vai ser remetido ao juízo da falência. Basicamente é isso, quando eu tenho ação de falência e ação de execução fiscal em trâmite. Tá? Então, de novo, recurso especial 766-426 de São Paulo, tá? Fala justamente sobre essa medida, tá? Bom, o 187 traz essa questão da cobrança judicial. Agora, no parágrafo único, senhores, tem uma disposição que ele diz que só vai haver concurso de preferência se houver
uma briga, né, entre aspas, né, entre diversos entes federativos. Né? Então, quando eu tenho como credores União, Estados, município, aí, nesse caso, eu tenho um concurso de credores. Né? E aí há uma ordem de preferência entre eles, em que pese, né, alguns questionem porque o princípio federativo não estaria, para alguns, aí, respeitado, já que o princípio federativo prevê isonomia entre os entes federados, não é isso? União, estados e municípios são iguais entre si. Né? Ninguém manda em ninguém, né, por força do princípio do Pacto Federativo. Mas vamos lá, o CTN em vigor, diga-se de passagem, né, diz que se houver um concurso de credores em que esses credores são os próprios entes federativos, né, vai haver aí uma ordem entre eles. Primeiro, União, segundo, Estados, DF e territórios, e terceiro, municípios. Se tiver mais de um estado, né, como credor, aí os estados, inclusive, de forma conjunta, vão receber pro rato, né, dividido igualmente. Se tiver mais de um município como credor, o município pro rato. Agora, quando for em concorrência entre entes diferentes, primeiro União, segundo estados e terceiro município. Beleza? Isso aí é o parágrafo único do 187 do CTN. Senhores, artigo 188. Temos aí 27 pessoas. A aula que mais audiência tivemos. Legal. Artigo 188. Saudade, professor das aulas. Né? Janaína. Faz falta mesmo. A gente não consegue se acostumar. Já estamos há 2 meses nessa vida, a gente não consegue se acostumar a ficar olhando para a câmera para falar. É difícil. Mas vamos lá. Senhores, créditos extraconcursais que ficam fora do concurso de credores, tá? O 188 ele diz o seguinte, que são extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores, olha lá o fato gerador, hein? Ocorridos no curso do processo de falência, tá? Então, óbvio que quando você abre um processo de falência, esse processo vai ter uma tramitação, né? Normalmente a tramitação que não é curta, ela normalmente é longa, até por conta da prática dos atos processuais que competem numa ação de falência, a mesma coisa na recuperação judicial e assim por diante, né? E óbvio que eu posso ter situações dentro ou no decorrer do processo de falência que me gerem o pagamento, ou a existência, ou o surgimento de novos tributos, de novos créditos tributários. Né? Então, imagine, por exemplo, que você vai precisar remunerar o administrador judicial da massa falida. Aí o cara vai receber todo mês, né, quando for nomeado dentro do processo de falência. E, obviamente, que essa remuneração ela vai ter repercussão tributária. Então, o fato gerador, remuneração do administrador judicial, né, porque ele vai receber de forma antecipada a sua remuneração. Os fatos geradores que acarretam créditos também, né, ficam de fora do concurso e também são recolhidos de forma antecipada. Então, em relação ao 188, a lei de falências traz justamente o que seriam esses créditos extraconcursais. Artigo 84 da Lei 11.101 de 2005, né? Deu exemplo aqui um deles, né, da questão da remuneração do administrador judicial, custas judiciais que a massa falida, porventura, venha pagar porque foi vencida em processos, em ações de execução fiscal, pagando, óbvio, ao longo do processo de falência, né? Essas custas judiciais têm natureza tributária, vão ser recolhidas antecipadamente, então elas são extraconcursais, né? O parágrafo 1º, ele só diz que se houver, por parte de quem está administrando aí a massa falida, né, uma contestação desse novo crédito, e lembrem, né, temos direito a recurso sempre, né? Então, se surgiu novos créditos no decorrer da falência, e você entende que esses créditos não são devidos, você pode apresentar o recurso adequado, né? Administrativamente, inclusive. Então, você pode questionar isso, mas no processo, né, vai haver uma reserva de bens para garantir aquele pagamento, ainda que você recorra, né?
Então, é o que está no parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos. Tá? Então, essa disposição garante que créditos tributários que surjam no decorrer da falência fiquem fora, sejam considerados extraconcursais, ou seja, vão ser pagos antecipadamente, antes, depois de ver a questão do concurso dos demais credores. Beleza? O 189, ele traz uma disposição que dá uma preferência, agora não em relação à pessoa jurídica, vejam, a gente vem falando de disposições de pessoas jurídicas, né, de falência, recuperação judicial. Essa disposição do 189, ele traz uma preferência do crédito tributário, não em ações vinculadas a pessoas jurídicas, mas a pessoas físicas, né, que são pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário e rolamento, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujo ou do seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou de arrolamento. Então, senhores, créditos que já existiam ou créditos que passem a existir após o início do inventário, no decorrer dele, vão ter preferência. E se esses créditos, né, forem contestados, e aí o que está no parágrafo único, reserva de bens, ele vai aplicar a mesma disposição do artigo 188 que vimos agora há pouco. Se houver contestação de qualquer um desses créditos, né, tributários que estão aí numa situação de inventário ou de arrolamento, nós vamos ter que fazer a reserva de bens para garantir o pagamento daquilo. Então, aí vai se aplicar o parágrafo 1º do artigo 188. Mas aqui está dando ao crédito tributário decorrente de um inventário de um arrolamento a preferência aos demais. Independente do crédito tributário ser vencido, o cara já estava devendo, ou os vincendos, aqueles que porventura venham a surgir nos próximos dias, no decorrer do processo de inventário ou de arrolamento. Certo? O 190, interessante isso, né? Alterado também pela Lei Complementar de 118 de 2005, que o crédito tributário vai preferir em relação aos demais créditos, né, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária exigíveis no decurso da liquidação. Então, a liquidação judicial, né, que é outro instituto também em que, a princípio, teria a sustação de efeitos executivos sobre aquela empresa que está em liquidação, né, ela também, no que diz respeito a créditos tributários, ela também está numa posição de preeminência, né? Ela se sobressai, os créditos tributários se sobressaem em relação aos demais créditos. Então, se tiver uma empresa em liquidação judicial, ela só vai conseguir finalizar isso, né, com os pagamentos, e preferencialmente quem recebe primeiro vai ser os créditos tributários. Então, é mais uma situação trazida na legislação que garante, né, agora no caso aqui de liquidação judicial, a preferência no recebimento dos valores, né? Então, senhores, a gente vindo do 186 até o 190, a gente pode resumir da seguinte forma: seja uma empresa que está em liquidação judicial, está em falência, está em recuperação judicial, né? Ou seja, alguém que faleceu e que, por conta do falecimento, abriu-se a sucessão, e aí estamos falando de inventário, de arrolamento de bens, que são as formas judiciais, as formas legais, para se definir a partilha de bens, né? Nessas situações todas, né, o CTN vem trazendo privilégios do crédito tributário nas mais diversas situações. Sejam créditos tributários que já existiam antes da falência, já existiam antes da liquidação, já existiam antes do falecimento propriamente, ou aqueles que surjam no decorrer das ações, seja ação de falência, seja ação de inventário, de arrolamento. A ideia aqui é que o crédito tributário, né, esteja na posição de superioridade no intuito de que ele, né, em havendo crédito, né, havendo dinheiro nesses processos aí,
que primeiro receba o fisco, né? E isso se fecha justamente pela parte final aqui das outras garantias que eu trouxe, que vai do 191 até o 193, lembrando que aí a Lei Complementar 118, ela inseriu o artigo 191A, né? E aqui, basicamente, eu resumi, nesse último slide, que disposições, o que é que elas trazem, né? Ficam bem fáceis, né? Que o CTN exige que haja a prova da quitação dos débitos tributários para extinção da falência. O processo de falência só termina efetivamente com a decretação dela se houver uma prévia comprovação de quitação de tributos, ou seja, se a empresa, se a massa falida não deve mais tributar algum, todos os tributos foram adimplidos, aí estaria-se aí autorizada a decretação judicial da falência. Né? É o que está no 191 do CTN. Tá? Mesma coisa para finalizar um inventário, né, para fazer justamente ali a partilha e a adjudicação dos bens, há de haver a comprovação por quem administra o espólio da quitação dos tributos devidos ao decujus ou ao patrimônio que está sendo partilhado, né, que está sendo ali inventariado, para que haja uma sentença de partilha ou adjudicação. Sem isso, né, o inventário não se finaliza. Né? Sem isso, o inventário acaba não se finalizando. Tá? Isso é o que está no artigo 192. E o 193 traz uma disposição que certamente vocês já passaram por ela, ou tiveram a familiaridade, porque ela tem uma vinculação lá com o direito administrativo, lá com as licitações e contratos administrativos. Todos vocês já sabem disso, né? Mas o CTN também traz essa disposição, né? Porque que lá nas licitações e nos contratos se exige, né, o adimplemento, a chamada, lá no direito administrativo se chama de regularidade fiscal. O que é que se exige para participar de uma licitação ou para firmar contratos com a administração pública para fornecimento de bens e serviços? Exige-se da empresa contratada a regularidade fiscal, né? Bom, a primeira premissa me parece óbvia, né? A administração ela tem que contratar com quem está adimplente, com quem cumpre com as suas obrigações legais, mas o 93 também estabelece, o 93 aqui do CTN, estabelece que as empresas precisam estar com regularidade fiscal. Tanto é que, por exemplo, empresas que prestem serviços continuados, como limpeza e conservação, vigilância, né? Se não mantiverem a regularidade fiscal, podem ter, inclusive, os valores mensais suspensos, né? Porque é premissa de que até durante a execução do contrato a regularidade fiscal se mantenha, sob pena, por exemplo, né, de o valor pelo serviço ficar retido até que a empresa se regularize, né, pague seus tributos, consiga as certidões negativas, para a partir daí ela voltar a receber. Não é que ela não vai receber, né? Não é que a administração pública não vai pagar, mas ela não vai pagar ao inadimplente. Né? Ela prestou o serviço, ela tem direito a receber. Agora, ela precisa manter a regularidade fiscal. Então, o 193 traz isso. E o 195A, ele traz uma disposição relativa à recuperação judicial, que é um instituto, óbvio, bem mais recente em relação ao CTN, foi inserido também a posteriori, né, para dizer que não pode ser concedida a recuperação judicial sem prova de quitação de todos os tributos. Em síntese, pessoal, do artigo 186 ao 193, a gente vê aqui uma série de privilégios e garantias que dão ao crédito tributário, né, grandes possibilidades de serem adimplidos, mesmo diante de situações desfavoráveis, que são essas situações que vimos aqui. Situação de falência, recuperação judicial, liquidação judicial, inventário, arrolamento, são situações em que, no mais das vezes, né, vamos ter empresas em situação financeira deficitária, por isso estão pedindo recuperação judicial ou falência, né? Quando muito, pouquíssimo patrimônio nenhum, muitas dívidas, né? E até mesmo no cenário tão negativo como esse, em havendo a mínima possibilidade de créditos surgirem nessas demandas, né, o fisco vai ter aí uma
uma vantagem em relação à grande maioria dos demais credores em conseguir receber o que lhe cabe, né, como ente tributante. A ideia é justamente essa, beleza? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente fecha hoje aí garantias e privilégios. Seriam essas observações que eu queria fazer com vocês aqui, né? A gente pode estabelecer, senhores, uma sistemática de tirar dúvidas na aula seguinte. Com essa plataforma fica bem melhor a gente fazer a projeção. Eu já tinha disponibilizado o material previamente para vocês hoje, mais cedo, né? Mas se tiverem alguma dúvida, me acionem, seja no Google Classroom, ou seja mesmo até via WhatsApp, aí a Janaína tem um contato. Se tiverem alguma dúvida nos estudos de vocês, fica à disposição. E na próxima aula a gente vai fazer justamente no início, né, antes de começar a próxima aula, a gente abre aí para vocês aí para eventuais dúvidas, se alguma coisa ficou remanescente da aula de hoje. Beleza? Senhoras e senhores, alguma dúvida? Foi bom, tranquilo? Podem abrir o áudio aí. Obrigado, professor. Foi ótimo. Tranquilo, prof. Obrigado, professor. Foi bom. Muito bom. Essa turma é show de bola. Senhoras e senhores, até a próxima. Professor, se não voltar mês que vem, como é que vai ser, hein? Já estão pensando, né, na nossa avaliação? Já.